mas eu sabia que eu podia mais. Então eu sempre tive aquela fome que eu posso mais, eu posso mais, eu posso mais, eu posso mais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o React Multimobbers, aonde a gente seleciona alguns cortes da conversa que a gente teve com o último convidado e dá a nossa opinião, nossos comentários. Quem teve com o último convidado fui eu, Tony, e o Roberto. E quem tá aqui comigo hoje é o Bortoli para fazer um react sobre a conversa com o nosso último convidado. Antes da gente começar a conversa, não esquece de seguir o canal, deixar aqui nos comentários o que vocês acharam das nossas opiniões, se é furada, se não é, se vocês concordam ou não. Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir. Bora, Alexandre! Maravilha, vamos lá. E naquele mês eu bati um recorde histórico na época da guarida, né? Lógico, possivelmente não sei hoje os números, né? Mas foi durante muito tempo que eu levei em um mês 24 condomínios. Bah, Né? E no mês subsequente eu levei 17. De uma ação, assim, de entender no comportamento que a empresa estava com problemas e a gente foi para cima. A gente foi trabalho braçal, foi porta a porta, não foi porta a porta, foi incansável. De sair nas madrugadas e voltar à noite e obcecado, assim. A meta era 5 condomínios. Eu podia fechar os 5 e ficar de boa, mas eu sabia que eu podia mais. Então eu sempre tive aquela fome que eu posso mais, eu posso mais, eu posso mais, eu posso mais. isso aí é uma qualidade que todo vendedor precisa, né? Com certeza, mas o que me chamou a atenção ontem, Tony, na conversa que vocês tiveram com ele, é a energia dele, né? Bah, Eu, de casa, eu conseguia ver, assim, a maneira que ele fala, porque a energia tu percebe na fala, sim. como te comporta, e deu pra ver que ele tem uma energia muito forte, ele é extremamente determinado, e, cara, ele chegou onde chegou porque ele realmente gastou sola de sapato, e ele faz da maneira que poucas pessoas fazem hoje em dia. Né? Entra pra vencer, né? Entrou pra vencer. E... Me chamou a atenção que ele disse assim, eu não jogo nem futebol pra não ter o risco de perder, porque eu só vou pra ganhar, entendeu? Eu não sei jogar. Eu só entro em campo pra ganhar, então nem futebol eu jogo. Mas uma coisa que ele falou ali sobre vendas que eu achei, assim, perfeito, além da energia dele, como tu falou, que eu até comentei ontem também, né, que Sim, tu falou. a energia dele dá vontade de comprar, né, cara? Sim. E ele agiu. Ele não sabia como fazer a venda. Ele viu uma pessoa que fazia captação de condomínios, achou que a pessoa tinha sucesso pelo carro, que chamou a atenção, né? E disse, eu quero fazer isso, porque eu tenho ambição. E ele não sabia como fazer, mas foi fazer. E durante o processo de ação, ele entendeu um método. E é isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa agir, porque tem muita gente que espera tudo tá perfeitinho, prontinho. Isso não existe, né? Não existe, esquece. E aí a pessoa ela fica jogando pra frente a ação e não age hoje. Mesmo se tu errar hoje, cara, tu leva um aprendizado. Amanhã tu não erra de novo. Então, a pessoa que vai alcançar os seus resultados é a pessoa que age hoje. Porque o método ele aparece durante o processo. Durante o processo. Nunca tá pronto, Isso aí. né? Tu sempre tem que ter a fome de evoluir, de ser melhor e entender que o método, às vezes, ele não vai estar pronto na tua frente. E mesmo se tu pegar um livro, por exemplo, do maior vendedor da história, e tu lê o livro do cara e tu seguir à risca, tu vai ter algum detalhe que tu vai ter que adaptar para ti. E aí o método já muda um pouco. Sim. Já muda o mercado que tu vai estar, já muda a abordagem que tu vai ter que fazer, tu adapta, né? Então, nunca o método vai estar pronto. Tu precisa agir para aperfeiçoar o método, né? E foi o que ele fez. Exato. E criar o teu destino, né? Tipo, tem um caminho, mas tu pode fazer do teu jeito. Não exatamente do jeito que as pessoas... tem que fazer isso, isso, isso. Mas faça do teu jeito, que vai dar certo. Mas tem que ser feito aquele caminho que é o feijão com arroz que a gente fala, né? O que me chamou muita atenção, Tony, é a mente blindada que ele tem. Ele nunca entrou, tipo assim, e se não der? E se eu não conseguir?
ele tem a certeza total que ele vai conseguir. E aí ele comentou ali, eu podia fazer 5 e ganhar muito dinheiro, né? Porque me chamou a atenção quando ele viu como que poderia ser, quanto que poderia ganhar, né? Se conseguir 1 ou 2, quanto que ganha? Não, para lá, eu quero ser. Eu quero ser captador, né? É. E aí o cara falou, tem um menino meio doido aí que tal, o que quer ser? Mas ele entra pra ganhar, ele não entra pra fazer os 5 que já ganharia muito dinheiro. Ele entra pra fazer o máximo possível até o final do dia. Cara, é atitude de vencedor. Muito parecido com o Yarden, com o outro menino, o lutador, o Lock Dog. Por sinal, eu vi ele ontem na rua. 2 caras com mente blindada de vencedor. Esse cara, o menino que veio aqui ontem, mesma coisa. Mente blindada de vencedor, com energia de vencedor. Assim, cara, realmente vai muito longe. Até depois eu vou comentar mais algumas coisas que provavelmente vai ter durante os cortes, mas de coisas que me chamam muita atenção, que ele faz algo bem diferente do normal. Realmente, ele é um guri muito fora da curva, né? Muito fora da curva. Não, e tu sabe que a gente começou junto na auxiliadora predial. Sim, tu vê que coisa. Tu sabia disso? Do quê? Que vocês tinham começado junto? Claro, não, conheci ele lá. A gente não tinha muito contato, a gente não falava muito. Mas eu conhecia o trabalho dele depois que ele foi pro comercial. Ele começou na expedição, ele era boy, mas ele já tinha uma energia diferente. E eu sempre fui um bicho do mato, né, meu? Então, assim, ele era um cara sempre alegre, conversava com todo mundo, já tinha um perfil, assim, que tu via, esse cara tem um brilho diferente. E eu era o bichinho do mato, então a gente não conversava muito, assim. Depois que ele foi pro comercial, eu comecei a ouvir os números que ele fazia. Primeiro no aluguel, ele bateu todos os recordes da auxiliadora na época, depois foi batido por outras pessoas, mas na época ele bateu todos os recordes em locações, e aí ele viu que podia ganhar mais em condomínios e pediu para ir pro condomínio e bateu o recorde lá também. O cara tinha muita fome, muita sede de vencer. Baita vencedor, baita história para inspirar muita gente. Tenho certeza que todo mundo que trabalha com ele tem muito orgulho de trabalhar com ele. E ficou muito orgulhoso de ver ele ontem aqui. Eu até depois podia pedir, e aí, como é que foi o resultado com a tua volta da empresa? O pessoal comentou, mas tenho certeza que o pessoal, pela postura dele, pela maneira que ele age como empresário, a galera é muito feliz de trabalhar lá e tem muita sorte de trabalhar com um líder como ele, né? Sim. O cara tá fazendo diferença. Tá fazendo diferença. Vamos pro próximo? Olha, fechou? Alexandre. A gente foi pra Campo Bom, descobriu que tinha uma assembleia lá, que alguém nos avisou, e a gente ficou escondido. Quando o cara da caixa entrou, a gente foi atrás, falou pro porteiro, deixou o porteiro deixar a gente entrar. Aí o cara da caixa, quando nos viu, só tava a gente, a administradora lá, tava como guarida. Eu e o Marco, na época. O Marco tinha sido diagnosticado com câncer, tava numa bad, assim, cara, de touquinha, parecia um tiozinho, assim, magrinho. E aí a gente foi, e aí fechamos aquele condomínio. Aprovado por unanimidade, só tínhamos nós, né? Porque a gente que descobriu. Aí, o cara da caixa, a gente sabia que ele tinha mais 2 assembleias. E aí, a gente ficou no carro, farol desligado, esperando ele sair. Quando ele saiu, tipo assim, tipo detetive Aline, entendeu? E a gente foi seguindo o cara até parar no outro. E aí, o cara só foi se ligar no terceiro condomínio que a gente tava seguindo ele. Essa é a história. Head trick. 3 condomínios fechados em uma noite. Essa história do... Eu nem vou falar a palavra, mas... sensacional, né? Genial. Quantas pessoas na vida fariam o que o cara fez? É tipo 1 de 1000, né? Isso é história de filme, né, história de filme. O que o cara fez foi... É tipo The Office. Sim. Eu tenho certeza que se falar com o cara da caixa até hoje é capaz de ele lembrar. Dizer, cara, nunca vou me esquecer daquela situação, porque, cara, foi muito atípico, muito além do que é um... Tipo, é além do além, eu diria assim, tipo, já era fora da curva e ali ele teve uma ideia, uma sacada muito legal pra abrir essa frente aí. E a venda no sangue, né, cara? Sim. Tipo assim, cara, eu sei que tem mais 3, eu não sei aonde são. Tá, eu tenho o primeiro, vou seguir o cara da caixa. Cara, genial, genial. Teve uma outra história que ele contou também, que ele tava comprando carne no mercado e viu um cara da outra imobiliária ali na frente do condomínio. E aí ele disse, opa, tô com minhas coisas tudo no carro, ele tava pronto. E disse assim, cara, vou entrar também. E aí ele entrou e captou o condomínio, que era outra situação de condomínio da Caixa também. Então a oportunidade apareceu e ele não foi pra lá pra captar o condomínio, mas a oportunidade apareceu, mas o muito importante, ele tava pronto. Ele tinha todo o material dele no carro. Então as oportunidades aparecem
e a gente precisa, primeiro, ir pra cima, mas tá pronto pra ela também, né? E ele tava pronto. E foi lá e fechou o negócio. E, cara, uma coisa muito engraçada, assim, a gente começou lá com 16 anos. Ele começou com 16, ele é um ano mais velho que eu. Parece bem mais velho, né, Lucas? Ah, tá judiado. E eu falei isso umas 4 vezes no episódio. Vai, eu pensei, coitado do guri. Ah, mas, meu, o cara é um querido, meu. O cara é um querido e folgado. Bah, assim, ó. Muito folgado. Então, mas muito gente boa. E, então ele é um ano mais velho do que eu. A gente entrou mais ou menos na mesma época, assim. E ver o crescimento, mas principalmente a maturidade dele de 16 anos. De que 16? Quase 20 anos atrás, 18 anos atrás. E quem ele é hoje, pá, dá um orgulho, assim, de ver, assim, pô, eu trabalhei com esse cara, se tornou um homem de verdade, se tornou um cara responsável, se tornou um cara que não só teve um sucesso financeiro, mas que dá valor para a família, dá valor para os funcionários, ama a família. Então isso é algo que tu olha assim, isso é sucesso, Sim. tá ligado? Sim. Então eu fiquei muito feliz, assim, de ter tido esse reencontro com ele e ver o quanto ele amadureceu e o quanto ele cresceu como homem. Isso, eu fiquei de verdade bem feliz, assim, sabe? Sim. A gente torce pelas pessoas que... Claro, com certeza, é um guri do bem, né? É, Um guri família, 4 filhos, né? Ele falou, 4 filhos, né? 4 filhos. Bah. E Tony trazendo para o nosso mundo, né? Mundo vendas, que ele é vendas, todas as empresas é vendas, mas Tudo é venda, né? trazendo para a realidade de vendedor, tá? Cara, não tem, tipo, ele não esperou a coisa acontecer. Lembra que ele falou, tem muito administrador de condomínio, chega final do ano para pagar o 13º, os caras fecham as portas que não conseguem, porque a margem é pequena. E a gente sabe que é pequena. Mas ele é um cara que busca todo momento crescer. E outra coisa que me chamou muita atenção cara, ele é muito focado, tipo, também em cliente, mas ele é muito focado em encontrar pessoas muito boas para trabalhar com ele. Sim. Ele é muito focado nisso. Tipo, eu foco em trazer pessoas boas, porque essas pessoas vão me ajudar a fazer com que a empresa cresça. E ele comentou de várias pessoas que trabalham lá, que ele tem muito orgulho. Mas, Tony, o vendedor parar de reclamar, de achar que o cliente vai cair na porta, de que o cliente é ruim. Estamos num momento ruim. Que os clientes não estão comprando. Cara, é ir atrás. O cara fez algo que ninguém faz, ninguém faria. O cara foi atrás. Então, assim, cara, pode ficar reclamando ou esperando o cliente bater na tua porta, que isso não existe mais, ou tu ser um cara que nem ele e vai atrás e chega na frente de todo mundo e conquista. E as pessoas, muito provavelmente, muitos fecharam com ele porque gostaram muito da atitude dele. Sim. Tipo, pô, eu vou fechar contigo por causa da tua atitude. Pô, é isso. É aquela coisa, o cliente dizer, eu quero comprar contigo porque eu gostei de ti, porque a maneira que tu trabalha, que tu me atende, eu gosto. Mas tem que fazer, né, Tony? Tem que ir atrás, tem que buscar, tem que abrir várias frentes para que dessas várias frentes, algumas fechem contigo. Nem 100% vai fechar, mas ter várias frentes. É o que a gente fala pro corretor. Quantos clientes tu tem? Tenho 2, então tu não tem nenhum. Tem que ter 10 para dizer, tenho 1. Tem que ter 10 clientes atendendo para ter uma venda. Essa é a média. Pode vender mais? Pode, com toda certeza. Mas o vendedor tem que ter a fome de correr atrás, de buscar, porque hoje o cliente, ele está disputado, o cliente sabe muito, e tu tem que ter essa atitude de correr atrás. Ele foi um baita exemplo de, tipo assim, eu parei para pensar, cara, o cara fez isso, tipo assim, eu nunca conseguiria fazer o que ele fez, de ir atrás do cara da caixa. Tu conseguiria sim. Acho que não, Tony, mas a ideia que ele teve, sabe? Não, tu Eu conseguiria. achei, eu só fazia pirata. Diferente. Talvez tu não fosse atrás do cara da caixa, talvez tu ia botar o braço assim no ombro do cara da caixa e dizer assim, cara, eu vou contigo, e ele ia aceitar. Isso me faz lembrar algumas coisas do passado, mas tipo, cara, baita exemplo de vida, uma história de inspiração. Eu queria ter sentado na mesa com esse cara ontem. Sinceramente, eu tava lá, queria estar na mesa com esse cara. Gostei muito dele. Uma coisa que tu falou que me chamou muita atenção, assim, a palavra atitude. Eu vou fechar com esse cara por causa da atitude dele. E às vezes falta atitude para alguns vendedores com o seguinte pensamento: eu tô sendo chato.
E aí tu perde uma oportunidade, né? Sim. E a gente vê isso acontecer. Muito. E tem uma coisa que eu quero trazer aqui pra conversa da Duda, lá da Locações. Ela estava atendendo um cliente que ela achou o imóvel pro cliente, entendeu, fez muito bem a entrevista com o cliente, entendeu o que ele queria e, ó, esse é o imóvel pra ti. Aí o cara, beleza, esse é o imóvel pra mim. Só que o que acontece? Ele ia ser transferido para outro país. Ele ia receber uma oportunidade em outro país. E aí, cara, não se resolvia, vou, não vou, tava negociando isso. E ficou acho que uns 2 ou 3 meses, acho que uns 2 meses, sem decidir nada, Bah. porque tava aguardando essa oportunidade de negócio em outro país. No fim das contas, ele não foi. Só que em todo esse período, a Duda tava mandando mensagem para ele, ativa, conversando com ele, e ela me mostrou e disse assim, olha aqui, Tony, ele me deixou no vácuo várias vezes. E quando ele bateu o martelo dizendo o seguinte, não, vou ficar no Brasil, não vou ir. Ele chamou ela, vamos fechar aquela casa? Cara, fechou um aluguel de 20 mil reais. E não se preocupou com aquele, tô sendo chata. Sim. Se marcava presente na vida do cliente. E quando ele resolveu a vida dele, não vou mais, eu vou ficar. De quem que ele lembrou? Da Duda, que tava Da sempre Duda, ali. que tava sempre Sim, ali presente, sempre ali cara. presente. E muitas vezes ele deixava ela no vácuo. Sim. Então, Mas ele via a mensagem dela, tava lembrando dela, né? cara, pode ser que algumas ele não via, mas a próxima ele ia ver, entendeu? É isso aí. Porque ela tava sempre ali marcando ponto. Enfim. Toda semana falando com o cara. E aí, como é que tá? Tudo bem? E várias mensagens no vácuo. Até que ele disse assim, cara, resolvi minha vida, eu vou ficar no Brasil. Preciso alugar um imóvel. De quem que ele lembrou? Da Duda. Da Duda. Por quê? Porque ela não pensou, será que eu tô sendo chata? Isso é atitude, né? Sim, com certeza. E tem uma maneira, né, Tony, de escrever a mensagem também, Claro. né? Porque claro. assim, uma coisa é você estar sempre, que nem tu disse, né, atendendo, e a Duda é uma baita corretora, a gente tem muita sorte de ter ela com a gente, né? Sim. Tu tá falando com o cliente, mas de uma maneira muito educada e não passar a tua pressa, né? Preciso fechar esse negócio pra pagar minhas contas, preciso desse negócio, tipo, ei, tô aqui, e aí, tá precisando de alguma, sabe? Então, Perfeito. existem maneiras de escrever mensagem, porque às vezes o corretor, ele é muito chato, ele realmente, eu já vi muitas mensagens, tipo, eu não acredito que tu mandou isso aqui, sabe? Eu não acredito que tu mandou isso aqui. E se eu te mandasse pra ti, o que tu acharia, sabe? Então, a atitude, ela é muito importante, mas tem que sempre se lembrar de uma maneira correta, e existe a maneira correta. E educada, né? Educada, exatamente isso. Perfeito. Isso aí. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. E a gente entendeu que na escala não dava pra fazer pra todo mundo. E muitas pessoas se abusavam também, né? E aí, assim, que não pagavam as contas e ele tinha que assumir essa responsabilidade. O que eu acabei, acho que colocando um pouco dentro desse negócio é esse meu DNA, entendeu? É isso, essa energia que eu tenho de amar o negócio. De dizer assim, cara, eu amo vir trabalhar aqui, eu tenho um tesão de vir trabalhar nesse negócio. Entendeu? Eu não tô aqui pra brincar de casinha. Não, a gente tá aqui pra construir algo sério. E uma coisa que eu gosto de fazer é, pra todo mundo que entra lá, é assim, cara, qual que é o teu sonho? Então entra alguém, por exemplo, a Gabi, que é a nossa gerente comercial. Quando ela entrou, Gabi, o que tu quer da tua vida? Fala aí o que tu quer, quais são os teus sonhos. Tu faz isso com todos? Cara, vamos lá, né? Hoje num grupo menor, né? Dos líderes, enfim, né? De alguns gerentes, da direção. Mas é muito importante saber o que esse cara pensa, né? Mas eu tento falar isso pro nosso time, né? Que é entender, cara, tenta entender o que esse cara almeja, o que esse cara deseja. Porque às vezes o cara, a vida dele tá confortável do jeito que tá, entendeu? Tem cara, não, eu quero comprar minha motinha, eu quero comprar... Faz ele entender, então, que o trabalho ele é importante para que ele possa alcançar os objetivos dele. E eles olharem hoje os supervisores que já foram porteiros, que já foram zeladores, que já foram auxiliares de serviços gerais e possam, de alguma maneira, realizar o sonho, sabe? E em que momento tu faz isso? Numa entrevista ou o cara já tá lá contigo e tu chega e pergunta? No pós-contratação. Né? Porque primeiro precisa entender quem é esse cara primeiro, ele entra. E é assim, né, cara? Qual é o meu sonho, tá? Cara, meu sonho é que a Morada Blindada hoje seja a melhor empresa de facilities do mercado de Porto Alegre e a maior do mercado de condomínios. O meu objetivo é esse. Ele é um líder nato, né, Tony? Ele é um líder nato. Cara, me chamou muita atenção o que ele faz com... Ali que ele falou da Gabi, perguntar qual é o maior sonho. Isso é muito importante para quem tá ouvindo essa pergunta, né?
ele se preocupar com isso. Ele poderia estar aí lá cobrando meta, cobrando resultado. E também, cara, quando ele comentou que ele lembra do aniversário dos clientes. Pô, não é fácil. Tipo, quantas pessoas fazem isso hoje? Mas é uma baita atitude, né? Pô, lembrar do aniversário, que é o dia mais importante da pessoa, né? Faz a diferença, ele tá ali presente. Então, pra mim, cara, ele é um líder, ele é um Messi, ele não é um Cristiano Ronaldo. Ele até falou do Cristiano Ronaldo, mas eu acho que ele nasceu com uma habilidade muito grande. Claro que ele pratica. Tem um estilo Cristiano Ronaldo, mas ele tem muita habilidade. Talvez tenha desenvolvido ao longo da vida. Mas tu vê que ele faz isso com... Não, eu não aprendi isso de alguém. É dele. Ele veio com aquele negócio, sabe? Eu faço assim porque tem que ser assim. E, cara, eu acredito que esse guri vai ser referência muito rápido em Porto Alegre na questão da área dele. Muito. Facilities que ele fala, né? Que Facilities. é a parte de portaria. Serviços pro condomínio, Serviços né? pro condomínio. Cara, tu sabe que eu não sei se ele é o Messi, como tu falou, mas ouvindo a história dele, eu observei que ele se moldou através da dificuldade. Cara, o cara vendia cuca. Teve outra coisa que ele falou que ele vendia também depois da cuca, que eu não lembro o que era. Mas, assim, cara, tu imagina tu com um saco de cuca e pesado e tu tem que bater de porta Tem em que porta vender. pra vender aquilo, entendeu? Eu acho que ele construiu a habilidade dele, essa pessoa que ele é, esse vendedor nato que ele é, através da Da dificuldade. dificuldade. De tipo assim, preciso vender para sobreviver. Como ele falou, cara, eu precisava de doação de cesta básica na minha casa, porque senão a gente não tinha alimento. Eu recebi muito isso, ajuda de muitas pessoas, e hoje eu faço questão de ajudar as pessoas porque eu recebi ajuda. Então eu acho que essa personalidade dele, eu acho que conseguiu ver o mundo com outros olhos, mesmo dentro da dificuldade, mas eu acho que essa habilidade que ele construiu de ser esse vendedor que ele é, eu acho que veio dessa dificuldade aí, de valorizar as coisas, de ter produtos que ele acreditava, mas que davam de fato muito trabalho, muita sola de sapato gasta pro sustento, né? Então começou a vender desde criança, desde de moleque, antes da adolescência. Já tava vendendo. Geralmente os bons que se destacam acabam... começa assim, né? Lá vende. Porque, cara, é horas de voo, né? É horas de voo. Quanto mais tu faz algo, mais especialista tu vai ser. O que eu acho que aí tem o ponto do Messi que tu falou, o que eu acho que é dele de natureza, assim, de instinto, sangue, Os valores. eu acho que é a energia dele. Energia dele. Eu acho que isso Sim. já veio desde bebê. Mas a técnica, a resiliência, eu acho que veio através desse processo de crescimento, de ter crescido num lugar onde ele tinha muito pouco, teve que correr atrás, e aí tu acaba valorizando mais cada conquista, né? Porque tu vai crescendo degrau a degrau, tu olha pra trás e tu... Cara, olha onde eu tô hoje. Que era aquilo que a gente tava falando esses dias, né? Se a gente olhar pra 3 anos atrás Bah. e agora, aonde a gente tá, porque a gente se olhou e disse assim, cara, tá difícil, tá, mercado, a gente precisa trabalhar bastante para conquistar cada venda, a gente tá no momento, talvez, de incertezas de algumas pessoas, né, e aí a gente se olhou assim e disse, cara, mas vamos olhar para 3 anos atrás, a gente tá muito melhor hoje. Então, a gente olhar para o passado, entender as dificuldades que a gente passou, a gente consegue valorizar muito mais o momento que a gente tá, né? Sim. E eu acho que ele tem muito isso na construção dele de vendedor. Mas acho que a energia dele nasceu com ele. Nasceu com ele. É. Ele é muito determinado e muito preciso, muito crente no que ele faz, assim, com muita precisão. Ele não faz por dinheiro. Me chamou a atenção aquilo que ele falou sobre... te lembra que ele comentou ontem à noite? Eu fui dar um McDonald's, né? McDonald's. Pro funcionário e o cara... Não... Vou levar pro meu neto. Vou levar pro meu neto ou meu filho? Não me lembro. Meu neto. Meu neto. Meu neto. E eles, não, para lá. Deixa que eu vou providenciar. Então, esse tipo de atitude, muita gente pode dizer, nada a ver. Cara,
Faz toda a diferença para um líder, para quem tá recebendo a mensagem, né? É. E aí é o que a gente fala no dia a dia. O quanto às vezes é importante o líder também falar com os seus. Porque às vezes é pequeno detalhe. E aí, como é que tu tá? Às vezes tu só precisa fazer uma pergunta, né? Pra melhorar o dia da pessoa. Então, cara, o que eu te disse antes, pra mim, ele é um líder exemplo, assim, master, assim, sabe? A ser seguido porque ele faz coisas muito fora da curva para os funcionários deles e muita coisa que ele falou é o que a gente acredita também, né, Tony? Que a gente faz dentro da nossa empresa, né? Mas, cara, sensacional a conversa. Achei o cara sensacional. É difícil de falar, daria para falar outras coisas também sobre atitudes que ele teve ali com demais e tal, mas resumindo para mim, um líder fantástico, cara, e um cara que pode futuramente, em breve, dar palestra. Tu não acha? Não tenho dúvida. Palestra, Cara, tem muito conteúdo. Cara, ontem conversando com ele, se eu tivesse dinheiro, eu construiria um condomínio pra entregar pra ele, Sim. tá ligado? Eu lembro quando tu falou, cara, eu comprava de ti agora, né? Cara, mas não tem como. Aí, cara, a energia que ele passa, e a gente fala isso, Mas, né, cara? Tony, e aí aquela coisa do, cara, não é o cara te vendendo, é tu quis comprar dele, Exato, né? exato. Tipo, a posição que ele fica para que os clientes fechem com ele. Exato. E a gente fala de energia, né, cara? Vai fazer um atendimento, vai fazer uma ligação, cara, a tua energia tem que estar lá em cima. Não tô dizendo pra te estar acelerado, maluco, com café café até as tampas. Não é isso. É estar com uma energia boa, tá querendo fazer as coisas acontecerem. O cliente entender que tu tá ali pra ajudar ele de uma forma positiva, não empurrar alguma coisa, né? E a energia dele ontem conversando, eu disse, cara, eu quero comprar de ti. Sim. O que tu tá me vendendo? Porque contagia, né, cara? Contagia. É um cara que a gente quer ter por perto, né? Quer ser, vamos ser sócio de alguma coisa, sabe? Tipo assim, quero ser teu sócio de alguma coisa. Porque passa muita confiança e muita precisão na atitude. Bom, sociedade eu não sei. Tá? Não, mas... Sociedade, eu compraria dele. Sócio eu sou teu. É isso aí. Sócio eu sou teu. Se tu falasse diferente. Não. Mas, ô Tony, outra coisa bem importante. Cara, quanto vendedor que às vezes... ele conseguir falar com um cliente, dois... E ótimo meu dia, hoje tô encerrando, tchau, e amanhã é um novo dia, e vai curtir a vida e fazer as coisas do dia a dia. Cara, o vendedor não pode pensar assim, ele entrava não para fechar 5, ele entrava para fechar 10, 15, então o vendedor, que a gente disse antes, vai na ligação, energia lá para cima. E outra coisa, eu preciso começar meu dia com foco, quantos clientes eu quero captar hoje? Quero 10, não pensa em 2, porque se o teu foco for em 2, a chance de tu acertar em no máximo em 1. Foca em 10, se tu acertar em 5, ótimo. Não atingiu os 10, não tem problema, tu acertou em 5, né? Só que o grande problema do corretor hoje é, naquilo que tu falou antes, no vendedor em geral, medo de ligar pro cliente, às vezes medo de falar com o cliente, medo de importunar o cliente, que nem tu disse, mandar mensagem, e mentalidade muito pequena, cara, eu quero um monte, não um pequeno. A gente vê os nossos melhores corretores. Cara, agora mesmo eu tava falando com um corretor nosso, que é campeão de vendas. Se vou trabalhar domingo, vou atender vários clientes. Então, cara, o vendedor tem que ter isso em mente, não tem hora para trabalhar. Eu tenho que estar full time trabalhando sempre, entendeu? O Fabiano falou comigo esses dias que ele tava tratando uma coisa com o Edu, de né? negócio. Com o Edu. Aí o Fabiano me comentou assim, cara, o Edu me chama toda hora, cara, pra saber como que tá, o que foi feito, como que avançou. E aí ele olhou pra mim e disse assim, cara, por isso que ele vende muito. Porque ele tá sempre em cima do negócio. Sim. E é isso que precisa fazer. Sim. Eu, tipo assim, o Fabiano é colega de locações, gerente de locações, né? E olha a sacada que o Fabiano teve. Cara, ele me chama toda hora. É por isso que ele vende tanto. Sim. Porque ele não deixa a oportunidade passar, ele tá sempre em cima. Sempre. Né? E organizado, com planilha, sabe, todos os clientes, né, Tony? Vendedor bom é vendedor organizado, vendedor com planilha. Perfeito. Entendeu? E um ponto que o Lucas comentou ontem, que não posso deixar passar, além da organização, números. Porque ele falou o seguinte, ó, eu contato X clientes, se eu marcar reunião com eles, 50% eu fecho. É um número
absurdo, né? Absurdo de É um bom. número muito grande. Sim, muito acima da média. Mas tu precisa saber teus números. Tu precisa saber o teu percentual de fechamento, teu percentual de conversão, de visitas, porque tu sabendo os teus números, tu sabe o quanto tu precisa correr para alcançar. Por exemplo, se eu tenho uma conversão de 1%, para ter uma venda eu preciso de 100 clientes. O que eu tenho que fazer? Buscar 100 clientes. E 100 clientes? Entendeu? Então, assim, a venda, ele não é só o talento, não é só a energia. Isso faz muita diferença. Mas a venda é organização, como tu falou. Saber o que está acontecendo na tua carteira de clientes e números. Inúmeros. Números faz toda a diferença, cara. Tu saber, tu ter metas claras com base no teu próprio rendimento para te saber aonde tu vai chegar. Aí tu não vai ser aquele cara que vai chegar, que vai passar 1, 2 meses sem vender, porque tu sabe o que precisa ser feito, aí só basta fazer, né? Exatamente. A disciplina é tudo, Tony. Envolve tudo isso aí. Na nossa época, quando a gente era... Tu te lembra, né? Que hoje em dia o digital ajuda muito. Pra caramba. Na nossa época, como é que era? Ligação. Ligação. Era no mínimo 100 ligação por dia. E outra, vai pra rua, vai fazer pirata, vai em empresas, oferece, pega ponto. Fica na frente do terreno, final de semana, os clientes vão passar ali, botam um guarda-sol. Era atitude de ir pra cima, de buscar negócio. E assim, ó, regra geral de qualquer vendedor, seja indiferente do que for vender, não existe uma regra para você vender. Faça de tudo um pouco, que sempre de algum lugar vai vir uma venda. Tem que fazer de tudo um pouco. Cara, tive uma atitude, faz, nem pensa, faz. Faz aqui, faz isso, faz aquilo, que vai vir venda. E aí aquela coisa também de merecimento, né? Porque a gente tem que falar de merecimento. Merecimento, não adianta apenas eu pedir para Deus me abençoar. Isso Deus vai abençoar, vai dar a saúde, a energia, tudo. Mas se eu não tiver atitude, né, Tony? Tipo, de eu me olhar na frente do espelho, cara, será que eu mereço vender esse mês? O que eu fiz? Aí eu paro e penso, o que eu fiz? Daí o cara começa a se perguntar, entendeu? Porque uma coisa é eu pedir, outra coisa é eu parar e me perguntar para mim mesmo, será que eu mereço isso? Então, se o vendedor ele tá fazendo, e outra, fazendo sempre de uma maneira correta, né, Tony? Sim. Não passar por cima dos outros, que isso é uma coisa que a gente preza muito lá na nossa empresa também, né? Cuidado, coleguismo, ser respeitoso com todo mundo. Isso é muito importante, porque é o que a gente emana, a gente atrai. Então, eu sempre digo, se tu é merecedor, e eu falo pro corretor, hoje eu vou vender, eu vou atender com ele, e ele me fala assim, hoje nós vamos vender. E eu faço essa pergunta, tu te sente merecedor dessa venda? Daí ele às vezes dá uma bugada assim, sabe? Ele, não, eu já atendi ele várias vezes, não, mas não é essa pergunta que eu fiz. Tu te sente merecedor? Aí às vezes ele, não, normalmente fala assim, né? Mas a pessoa começa a se pensar, por que eu mereço? Tu tá te doando. E assim, ó, Tony, outra coisa, pra finalizar a minha parte, pra quem é vendedor, cara, foque em ajudar os teus colegas. Não faça só o teu, ajude teus colegas também quando eles precisarem. Quanto mais tu ajudar os teus colegas, mais vai vir negócio pra ti. E melhor tu fica, né? Melhor tu fica, porque é aquela coisa, quem mais ganha quando tu ensina É tu mesmo. é tu mesmo, né? É verdade. E lá, enfim, eu sempre fui muito de ajudar desde a época da Lopes, né? E as pessoas às vezes chegavam pra mim, tu tem muita sorte. Não sabia de nada, nunca foi sorte, era muito trabalho e eu me doava pra ajudar. Então, acho que o vendedor tem que ter isso, porque eu vejo que nas empresas existe o quê? Muito egoísmo, muita competição, muito o querer roubar o cliente do outro, e não é sobre isso. Cara, não é sobre isso. Tanto que a gente fala lá na nossa empresa, nenhum corretor é dono de cliente. Quem atender melhor o cliente tem a opção de escolher. Perfeito. Né? E eu acho que esse é o correto. É tu doar o melhor pra ti, mas não querer passar por cima dos outros pra querer que o cliente compre contigo. Então é uma mensagem que eu digo para todo vendedor. Cara, ajude teu colega, seja melhor possível com as pessoas que estão ali na empresa e trabalhe bastante que as coisas vão te acontecer por merecimento. Quem faz coisa errada não dura. As coisas não acontecem Não na vida, né? Não. E eu conheço muitos vendedores, Tony, que no passado faziam, mudaram, mas aí tu olha para eles, o que eles têm? Nada. E estão há 20 anos no mercado. E os caras não têm nada. Tem um carro.
às vezes um apezinho. Então, tipo, para lá. Não tem nenhum nome, né? Então, Porque é sobre... se tu faz muito... e outra coisa, tudo que tu não faz pensando no bem, cara, ele é um dinheiro que ele não te traz prazer e ele some da tua mão. Ele não fica. E o dinheiro se evapora. Tu gasta com outras coisas. É alguém batendo no teu carro, é alguém fazendo uma coisa. Quando tu vê o dinheiro que tu ganhou de uma forma que não foi a melhor forma do mundo, Da forma correta. o dinheiro se vai. Então, é a mensagem que eu digo para quem tá assistindo e para quem é vendedor. Cara, faça teu melhor, seja a tua melhor versão para os teus colegas, para os teus clientes que vai dar bom. Perfeito. Além de tudo que a gente falou antes, né? De planejamento, tudo, né? Não, perfeito. Isso aí. Aí foi uma dica de um mestre em vendas. Então, assim, ó, o que ele falou pode executar porque eu vejo dar certo. É o melhor vendedor que eu conheço. Então, se o Bortoli chancelou, segue porque teus resultados vão ser melhores, com Olha aí. certeza. Olha que moral aí. Muito Cara, bom. mas É eu já isso te aí. falei várias vezes, tu é o isso aí. melhor vendedor que eu conheci na minha vida, cara. Não tem igual. E assim, ó, bem francamente, cara, a gente tá num mundo que é tudo muito rápido. Não tem essa historinha de quero ser vendedor e quero fazer tudo. Ah, mas não quero deixar de fazer isso, de fazer aquilo. Cara, olha só, se tu quer ser um vendedor e quer ser um vendedor de sucesso pra mudar tua vida, a vida da tua família, tu tem que trabalhar muito. E não é 8 horas. E vou dizer, 10 horas tá se tornando pouco. Sendo bem sincero, Tony. É 10 a 12 horas por dia. E ontem o menino que teve aqui, o Lucas, cara, trabalha muito, muito, muito. Tá em cima. Falando com o porteiro, vendo... que ele falou lá num condomínio. De noite, dormindo, né? Ele chega... Cara, é isso, tá ali, tá no telefone o tempo inteiro, é responder o cliente de imediato, tá sempre preocupado, porque, cara, venda é um monte de coisas somadas que vai dar certo, mas o trabalhar muito, é muito importante. Não adianta fazer tudo o que a gente falou e querer fazer 7, 8 horas por dia. Vai ganhar dinheiro? Tu vai sobreviver, tu não vai ganhar dinheiro. Tu vai sobreviver, pagar tuas continhas, ter um carinho e talvez um apezinho, nada demais, mas tu quer mudar tua vida, não. É uma das profissões que mais o cara pode mudar de vida, né? Eu acho que é a mais. Quantos vendedores de tudo, de carro, de imóveis, de outras coisas que a gente vê, cara, os caras ficaram multimilionários vendendo. Né? Eu acho que é a profissão que tu mais pode alcançar coisas extraordinárias, eu acho que é vendas, cara. É vendas. Porque depende de ti. Quanto mais tu fizer, mais retorno vem. É isso aí. Fechou? É isso Fechou? aí? Fechamos? É isso? É isso, né, galera? Fechou? Galera, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Bota nos comentários aqui o que vocês acharam dessa aula do mestre Bortoli, vendedor nato que tá aqui na minha frente. Pena que não deu o encontro do Lucas e o Bortoli, porque, cara, eu ia ficar quieto assistindo os dois conversar e assim, ó, ia ser maravilhoso pra mim, porque eu ia aprender demais. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de seguir o canal e muito obrigado a todos. Tchau. Tchau. Até.